E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodolfo Rodrigues. E eu sou a Cleita Sereia. E hoje estamos aqui para falar com vocês sobre os capítulos 61 a 65 de Casa de Terra e Sangue, o primeiro volume de Cidade da Lua Crescente. Sei! E, se não me engano, nas minhas contas, faltam apenas 8 episódios pra gente acabar esse primeiro livro. É, 8 ou 7, tá acabando já. É, 8 e meio. O último vai ser meio quebrado, assim. O que eu acho super justo, porque o final é milhões. É, aliás, a gente precisa pensar como que a gente vai fazer, né? Porque eu acho que todos os acontecimentos ali do final dá pra separar em alguns blocos grandes, assim. É, pois é. Aliás, quem já leu, se tiver alguma sugestão aí pra gente, manda que a gente tá aceitando. Por favor. Aceitamos ideias. Bora pro resumo desses daqui, então? Bora! Bryce tira o veneno da perna e o vê sendo utilizado para a cura da Sintez. Hunt é punido pelo confronto que teve com a Melly e sofre a morte em vida, que é a perda de suas asas. Bryce se revolta e ameaça Sabine, dizendo que ela pagará por tudo aquilo. Sabine revela que sabe do acordo que Bryce fez com o Sub-Rei, e temos o flashback mostrando a visita da Bryce ao Quarteirão dos Ossos. Investigando a conta da Danica nas indústrias Regner, a Bryce descobre que sua jaqueta era uma pista. Escondido nela havia um pendrive com vídeos macabros sobre a Sintez. Logo em seguida, nós temos, sim, senhores, meus amores, um pega de respeito entre a Bryce e o Hunt, que é interrompido pelas dores do Hunt. No capítulo 65, o Tyrion avisa a Bryce sobre uma transação de Sintez no rio, e quando chegam lá, encontram a Rainha Víbora e também o próprio Hunt Atalar. É, esse final desse capítulo aqui, eu amei, porque a gente tá terminando todos os episódios, termina num cliffhanger. O último capítulo é sempre um cliffhanger. Pam, pam, pam. Eu duvido que alguém que acompanha a gente realmente pare, assim, no último, sabe? Não. Agora, com certeza lê o próximo. A partir acho que dos 4 dos episódios anteriores, quem escuta o podcast já leu tudo. Já leu tudo, né? Porque não deve ter quase ninguém que acompanha mesmo, assim, lendo. A leitura, já deve ter lido tudo e tá aqui só pelos spoilers, só né? pela e pra lembrar, fofoca, né? E pra lembrar, porque também como ele é muito grande, é muito difícil de lembrar cada um dos detalhes, né? Sim. Nesses capítulos mesmo, tem um trecho que eu tinha esquecido completamente, que é quando a Bryce visita de novo o apartamento antigo dela. Eu tinha me esquecido disso. Eu também não lembrava. E eu fiquei chocado. Eu não lembrava que rolê que tinha acontecido. Mas a gente vai comentar sobre isso mais pro final do episódio. É verdade. Vamos por partes, então. O primeiro tópico que a gente vai conversar é sobre a extração do veneno da perna da Bryce, que foi um negócio bem legal que rolou ali. Nossa, foi mesmo. A Bryce vai com o Hunt até o consultório da Mad Bruxa. Acompanhada dele, elas conversam sobre a ferida da Bryce. A Mad Bruxa pede permissão para a utilização do veneno para a criação do antídoto à Sintez, como combinado. E o Hunt conta que estava no dia em que tudo aconteceu, e que a culpa pela cicatriz estar como está hoje em dia é dele. A Mad Bruxa pergunta o motivo de ela não ter tratado do ferimento. E Bryce confessa, em meio a lágrimas, que queria uma recordação constante. Que triste, né? Essa cena da extração do veneno, ela é muito forte. Eu confesso que eu chorei lendo de novo. Jura? Juro, porque é muito pesada você ver a Bryce. É um momento muito sensível, né? Primeiro porque ela tá sentindo uma dor desgraçada por tudo que tá acontecendo. Também porque ela tá abrindo mão de algo que era como se fosse uma âncora para que ela se lembrasse da amiga perdida, né? E também por tudo que tá acontecendo, né? Tipo... Eu acho que a gente até comentou em algum episódio anterior, na parte de spoilers, que pra mim, esse daqui é um marco na vida da Bryce, que pra mim é o momento em que ela de fato supera a Danica, a perda dela e da Matilha. Porque pra ela deixar essa dor partir, é quando ela realmente se sente pronta pra superar. Eu concordo com você. Então, continuando, a bruxa explica que vai ser um procedimento complexo e que por mais que ela anestesie, vai doer muito. Ela ainda oferece de sedar a Bryce, o que impediria a dor, mas precisaria de 1 ou 2 dias pra conseguir um centro cirúrgico. A Bryce nega e decide fazer ali mesmo. Ela opta pela dor. E aí, gente, eu fiquei tão agoniado nessa hora. Porque assim, a gente não tem tempo, né? A gente tem um relógio contando a data da cimeira, que foi o prazo final que o Maika deu a eles da investigação. Então, tipo assim, vocês têm até a cimeira pra me entregar respostas. E se eles esperassem mais 2 dias, pode ser que as coisas desandassem, né? Eles precisavam que aquilo acontecesse logo, né? E aí eu fiquei me lembrando das vezes que eu já fiz cirurgia, porque quando eu fiz as minhas cirurgias, eu tive que ser anestesiado várias vezes, porque a anestesia passava rápido, né? Eu contei isso pra você, né, Cleiton? Eu fiz uma cirurgia na boca, aliás, quando chegou Casa de Céu e Sopro... Ai, que dó, é verdade. E eu tive que tomar 8 anestesias, porque a dor começava a voltar. Agora imagina, essa dor que ela sentia, que era uma coisa que não tinha como. A anestesia não era útil.
viu, eu fiquei muito agoniado, muito Pois é, agoniado. eu não vou falar de mim, porque... Porque a Cleita sente todos os dias, né? Não, o pior eu acho que não é nem tanto por eu sentir dor todos os dias. É porque, como eu tomo remédio muito forte por conta da fibromialgia, a minha resistência a medicamentos leves, que são a lidocaína, que é geralmente utilizada para anestésico de boca, pra mim não É muito funciona. baixa, né? Então pra me sedar e pra me deixar anestesiada tem que ser, tipo, doses cavalares do negócio. Então... É a potranca da Cleita. Potranca. Não é sereia, é potranca. Ai, trocando a espécie, olha só. Sou metamorfa, meus amores. É sobre isso. A Mad Bruxa ainda comenta que o procedimento de usar sanguessugas nesse caso não é possível numa ferida profunda e antiga como essa, né? Ali, o veneno vira um organismo, se alimentando da Bryce. Ele se infiltra no músculo toda vez que ela corre ou anda muito. A Mad Bruxa faz um scan na perna da Bryce com uma máquina e em seguida com seu poder, e descobre que existe uma faixa escura em volta do fêmur, que é o próprio veneno, né? Assim como uma faixa de tecido branco, prova de que o organismo tentou várias e várias vezes cicatrizar aquela área. Então não foi só extrair o veneno, né? Ela teve que tirar esse músculo ali, a pele que cicatrizou em volta do veneno, né? Tentando fazer com que ela ficasse bem. Então foi uma cirurgia complexa mesmo, assim. Bryce Guerreiro. Eu fico imaginando essa faixa branca. Eu já te mostrei a parte da minha perna que é meio dura por conta do coice do cavalo que eu tomei? Não. Não, nunca te mostrei? Não. Eu acho que... Gente, então eu vou contar pra vocês aqui. Em 2018, eu namorava um menino que era um agroboy. Meu Deus do céu. E a gente foi andar a cavalo, né? Ai, claro, a vida no campo, né? E aí o irmão dele, que era criança, ele era mais novo, não era exatamente uma criança, né? Ele tinha uns 12 anos. Ele subiu no cavalo e ele inventou de dar ré no cavalo. E eu não sabia. Ah, engatou a ré no cavalo. Eu não sei manobrar um cavalo, sabe? E aí o cavalo veio vindo de ré e eu não tinha o que fazer. A hora que o cavalo encostou no cavalo que eu tava, ele assustou e deu um coice com tudo. Aí vieram as duas patas, uma veio na minha coxa e a outra veio no cavalo que eu tava. Meu Deus! A pata que veio na minha coxa ficou um negócio, gente. Eu não tenho nem muito como... forte, né? Eu não tenho... Nossa, toda vez que eu lembro me dá agonia. Eu vou te mostrar uma foto depois. Eu tenho fobia de cavalos. Eu não vou mostrar, gente. Fobia de cavalos. Ficou exatamente a ferradura, assim, desenhada na minha perna, mas uma mancha roxa, sabe? Ai, que horror. Isso já tem 3 anos, foi em 2018. 4, né? Relacionamento tóxico. Já tem 4 anos e eu passo a mão na perna e eu sinto uns carocinhos, sabe? Onde tem essa tecido essa necrosado, ferradura. E é bizarro, eu fico imaginando desse jeito na perna da Bryce, sabe? Só que uma coisa muito maior e mais comprida. E a cicatriz dela deve ser bem feia, né? Porque toda vez que a gente vê o Hunt falando disso, ele fala incomodado, né? Tipo, ele grampeou igual o nariz dele, né? Isso a gente já sabe lá do começo. E a cicatriz do jeito que deve ter ficado tudo esculhambada, porque você não vê a Bryce falando nenhuma vez que ela cuidou daquilo, né? E não é só superficial, né? Aquela pele cicatrizada vai até perto do osso. Então é uma parte muito grande da perna que meio que tá inutilizada, sabe? Sim. Então a Mad Bruxa teve que abrir caminho por todo esse tecido até chegar muito próximo do osso, pra poder remover o veneno. Então, ilustradoras, vocês que desenham grandes gostosas, não desenhem só com risco. Vocês têm que desenhar com a perna da Bryce zoada, porque horrorosa, a perna dela é zoada. Não que isso deixe ela ser menos gostosa, mas... É o detalhe aí, né? Uma conversa muito interessante que teve dentro da clínica, né, da Mad Bruxa, é que ela pergunta pra Bryce a respeito do significado da tatuagem nas costas dela. E quando ela traduz, que ali tá escrito por amor tudo é possível, a Mad Bruxa supõe que ela seria sobre o Hunt e ela, né, um relacionamento entre eles. E ela acrescenta falando que os dois têm uma ligação muito poderosa. A Bryce, ela Leitores de Acotar surtando agora, né? Pensando pensamentos. A Bryce, outro negócio que é muito interessante, a Bryce, ela também não se preocupa em corrigir a Mad Bruxa. E enquanto isso, ela pergunta também pro Hunt se o halo que ele tem na testa machuca ele. Ele explica que só machuca quando ele é ativado. E que quem o marcou foram bruxas antigas do Império. Toda vez que ele usa o poder, muito provavelmente ele sente dor, né? Provavelmente, exatamente. E é um detalhe que eu nunca prestava muita atenção. Tipo de... Faz sentido pelo próprio design, né? Por serem espinhos, né? Uma coroa de espinhos. Assim como a gente tem a representação na Bíblia, né? Que foi uma coroa que era feita pra machucar Jesus.
Aqui, ela também machuca quando o Hunt e todos os outros anjos que participaram, as outras pessoas, né, que participaram da queda, vai falar descida, não tem nada a ver, né? Que participaram da queda também tem e também sentem essa dor, né? Mas só quando eles usam o poder. Ou seja, todas as vezes que a gente vê o Hunt usando os raios dele, ele tá sentindo dor. A Bryce é anestesiada e mesmo assim a cena é descrita como dolorosa ao ponto dela gritar e chorar. Hunt segura sua mão e repete com constância que está com ela. A Mad Bruxa diz não entender como sequer Bryce tem andado nesses últimos anos. Imagina! Mano, né? É porque é uma parte da coxa que tá podre. E ela ainda sai correr! Tipo... Ela vai correr, Vou correr pra pensar, sabe? E ainda... Não, amiga, e tipo assim, tudo bem, toda a carga emocional dela não querer ir pra dança, né? Mas mesmo que ela quisesse, eu também não ia conseguir muito, né? Porque como é que ela ia dançar com a perna desse jeito? Gente, não ia ter como, né? Pelo amor de Deus. Aí você vê que é uma coisa que vai puxando a outra, né? Você percebe que é a tristeza que puxa a dor, que puxa a tristeza, que puxa a dor. Então ela não sente tanta vontade de sair porque ela vai sentir dor. Então ela fica em casa. Então ela não vai, ela fica mais triste, ela sente mais dor. E fica nesse ciclo. Então ela ficou nesse ciclo por 2 anos, né? Pra distrair a Bryce da dor, o Hunt relembra de como ela protegeu o anjo na noite da morte de Danica, que mesmo sangrando, só saiu daquele modo de defesa quando eles apresentaram os distintivos. Ele revela que naquela noite desejou ter uma amiga como ela e que nunca a esquecera desde então. É muito fofo. Essa cena, eu chorei horrores, Deus o livre, do início ao fim. O Hunt, ele percebe ali desde aquele momento o quanto que ela era ligada a Danica, né? O quanto que a amizade das duas era forte e ele deseja ter alguém assim. Lembrando que nos capítulos em que o Hunt conversa com a gente, ele já relatou diversas vezes o quanto ele se sente sozinho por não ter amigos, né? Sim. Ele tem o Isaiah, mas que é o mais próximo que ele tem de ser um amigo, né? Ele não considera exatamente como Não, um eles amigo. são, assim, colegas, né? Tipo, convivem no mesmo espaço, mas não tem a intimidade que talvez a Bryce teria com a Danica. Sim, até porque a vida não permite, né? O Hunt, ele se sentiu muito trancafiado, né? Depois dos eventos da queda. Então, acho que ele não se sente aberto para novas amizades. Tanto que naquela cena em que a gente teve alguns capítulos atrás, quando ele sai pra beber com os amigos dele, eles estavam de boa, né? Com os colegas dele, eles estavam de boa, né? Eles poderiam ser amigos. Ele poderia considerá-los amigos. Só que ele não se sente confortável com isso, né? É verdade. Então a gente tem um momento bem fofinho, onde o Hunt roça os lábios nos da Bryce, um beijinho ali, tinha uma bituquinha, assim, bonitinha, dizendo palavras de incentivo. O Hunt muito coach agora, falando assim, eu tô com você, amor, você consegue fazer isso, respira. E aí, depois da árdua luta contra o veneno, a Mad Bruxa consegue estabilizar ele e a dor acaba. Eu fico imaginando isso na forma prática, sabe? Porque ela tá ali deitada na maca, a Mad Bruxa na coxa dela, e ele beijando ela, sabe? Ele tá tipo assim, ela tá deitada na maca, ela tá na coxa lá. E ela tá abrindo assim, a coxa. Em cima da cabeça dela, assim, sabe? Você, vai lá. Ele deve estar fazendo igual o grávida, que estende aquele pano assim pra você não enxergar a barriga. É o Hunt tampando a Mad Bruxa assim, oi, Bryce, tudo bom? Vamos conversar. Sim, é isso mesmo. Eu admito que as primeiras vezes que eu li... Na primeira vez que eu li, eu não tinha feito nenhuma cirurgia. Então, fui fazer cirurgias depois disso. E aí, tinha uma pessoa que ficou conversando comigo durante a primeira. E foi ótimo, sabe? Porque realmente me distraiu. Realmente me distraiu da dor. Porque quando você não tá totalmente apagado, você sente coisas, sabe? Você sente a pessoa cutucando, você sente a pessoa mexendo ali. É verdade, a tua cirurgia não foi 100% sedada, né? Nenhuma. Todas acordadas. Deus é mais. E aí eu sentia tudo, cara. Assustador. Nossa. Aí quando tem alguém conversando, você realmente distrai, você desliga. É muito bom. Mas eu ainda fico meio incomodado de ter beijado ela, sabe? Tipo, mano, sai daqui, tá me operando. Ele tava, sei lá, ela tava muito vulnerável, fofo. Não, né? mas foi fofo. Ela tava numa situação vulnerável. Sim, nossa, eu queria muito... Eu lembrei dessa palavra enquanto eu tava lendo agora e eu gostei que você trouxe ela aqui. Que ela tá num momento de extrema vulnerabilidade, né? Ela tá muito vulnerável. Tanto ela quanto o Hunt já vai ficar. São capítulos em que ambos estão. São um capítulo pra levar pedrada, né? Nossa, eu chorei tanto fazendo essa pauta. Daí, 30 minutos depois de finalizado o procedimento, a Mad Bruxa pega uma amostra de síntese e utiliza seu próprio poder para o estabilizar e o transformar no antídoto. A cena é bem interessante. Mostra a Mad Bruxa lidando com o veneno e o aplicando em uma pílula da droga. Ela explica que precisa se manter concentrada para manter a mistura estável tempo bastante a fim de interromper a ação da droga.
Eles ficaram por 3 minutos observando a pílula até que ela se dissolveu, como esperado. A Mad Bruxa fala em enviar um frasco de cura pra Bryce pra ela guardar como souvenir desse dia e ela aceita. Aí eu lembrei que também quando eu fiz a cirurgia da boca que eu tirei os dentes, eu trouxe os dentes embora. E é meio que isso, né? Ela foi lá tirar o veneno. Marca de guerra, né? A lembrança da guerra, que sobreviveu à guerra. Aí ela foi lá tirar o veneno. Aí eu mando um pouquinho do veneno pra você também, tá bom, filha? Eu acho engraçado que minha mãe operou a vesícula, também trouxe as pedras embora, assim, sabe? Daí eu fico assim, o que você vai fazer com isso? Você vai ficar mostrando pra visita, falar assim, tipo, ai, vem comigo, vou te mostrar as pedras que eu tirei na minha vesícula. Tipo... São realmente... A gente produziu, sabe? A gente fez aquilo. Ah, é tipo filho, né? É como uma pérola pra uma ostra, sabe? Claro que é. Mas eu achei muito legal a forma como as coisas aconteceram ali, que ela mostrou como realmente o antídoto funciona com a droga, porque se a droga cria poder, o veneno elimina poder, então 1 menos 1 igual a 0, né? É meio que isso. Foi uma dosagem certa, né? Porque que você vê lá, ela fala, né? Que ela pega uma pílula do poder dela e tal, e coloca ali pra ver se aquilo adiantaria, né? E daí ela fica olhando, eles ficam olhando aquilo, tipo, não era pra ter dado certo? Era, mas vamos esperar, né? Tipo, até que deu. A mistura chegou ao resultado esperado. Nesses 3 minutos, ela concentradora ali, mantendo o poder dela funcionando, né? E cara, é por isso que ela essa Mad Bruxa é muito poderosa, né? Já parou pra pensar nisso? 3 minutos de alta concentração. Já jogou RPG? Tem feitiço que com concentração a gente não faz mais nada na mesa. Tipo, não tem nem ação extra. Pra ela conseguir dominar um poder um veneno que tira poder de pessoas, entendeu? Tipo, fazer o seu poder ser mais forte do que o veneno que tira poder. É pesado. Veio uma parte bem pesada desses 5 capítulos, né, que foi quando eles estavam voltando ali depois que eles voltaram, na realidade, do consultório da Mad Bruxa, né, o Hunt tá mantendo a Bryce ali quietinha no sofá, confortável, pra que ela recupere a perna. Eles já logo recebem uma ligação do Micah, pedindo a presença dos dois no escritório dele. Gelei. Não, na hora assim você fica assim, tipo, pronto, né? Tava bom demais, né? Tava bom demais. O Hunt, ele já sabia que a conversa não seria boa, e ele até pensa em colocar a Bryce num trem pra que ela suma dali e não sofra os reflexos daquilo. Mas, em vez disso, ele ajuda ela a vestir uma roupa confortável, e após de colocar sua armadura, eles foram até a central dos 5 no Comitium, né? Que é o prédio principal ali do Micah. O Hunt, ele percebe que a Bryce tá nervosa com a convocação e dá um beijinho até na têmpora dela e fala pra ela enfrentar a situação com o queixo erguido e diz pra ela tentar fazer aquele truque de olhar pra cima de alguém muito mais alto que ela. Eu amo. Tipo, você não é peituda metida? Bora ser peituda então metida, meus amores. Tá na hora. E daí, quando eles chegam ao escritório, a desgraçada da Sabine tava lá, junto de uma Amélie muito tensa. E daí, logo que eles viram isso, a gente já entendeu o que aconteceria. E o Hunt pede pra que a Bryce seja deixada de fora, mas a desgraçada da Sabine faz questão que ela participe. Então, recapitulando, pra quem não lembra o que aconteceu, a gente falou sobre isso no episódio anterior, que foi aquele momento do aniversário da Danica, que a Bryce tinha comprado lá os croissants, né, de chocolate. Isso. E dentro da caixa não tinha vindo os croissants de chocolate, tava lá uma mensagem escrito lixo, né, Isso. Tava tudo revirado e tal. E ela soube quem tinha feito isso, que era a Amélie. Ela comentou com o Hunt e o Hunt instantaneamente correu pra lá pra brigar com a Amélie, né? Voou, ele né? deu um aviso pra ela, ele literalmente foi voando pra lá. Lembra que a gente comentou que ele meio que deu choque em geral lá, porque ele fez uma proteção de poder em volta dele e da Amélie, e aí aquilo foi dentro de um bar. Então foi tudo filmado, tinham câmeras assistindo, não tinha nem como eles inventarem, tipo, não foi, porque foi, né? Sim. A coisa aconteceu ali. A Amélie falou isso pra Sabine, e aí... Fofoqueira desgraçada. Aí já era. Hunt conta exatamente o que a Amélie fez. E mesmo na presença do Micah, a Sabine não fraqueja. Ela exige uma punição pro Hunt, a qual o governador promete dar, mas ela pede pra fazer isso na frente dela, ali, naquele momento. Ela não queria deixar pra depois. O Micah usa como argumento que ela não tem poderes pra exigir algo do governador. Eu achei super certo dele também. Tipo, ele foi quem correto. tá pensando que você é, de você mandar em mim? Eu mando aqui. Eu que decido se vai ser punido agora, depois ou não. Mas ela fala a respeito de uma lei que fala em que um escravo que ataca um cidadão livre deve automaticamente entregar a sua alma. A Bryce, ao ver o fim que isso levaria, ela implora pro Micah e suaviza sua expressão quando o Micah fala que essa lei é de Pangera e não de Valbara. Mas que mesmo assim ele será punido como morrem os anjos. Ai. Nossa, é uma situação muito difícil que o Micah tava, né, cara? Vamos ser bem sinceros. Sim. Porque, assim, é uma
mestre da cidade. O primo dos lobos ainda é vivo e ele é o primo dos lobos, mas ele é velho bastante para não desempenhar a sua função. Mas ela não recebeu a posição de prima dos lobos. Então, ela ainda é só presumível, né? Ela exerce, mas não exerce, entendeu? Ela é tipo uma regente, né? Quando tem o rei é criança, por exemplo, eles colocam regentes ali pra cuidar enquanto a pessoa não tá apta, né? Não tá dentro das suas capacidades, né? Ela pode exigir coisas, mas ela não pode exigir mais do que o governador, né? Sim. E aí, do outro lado, o Maika tem o Hunt, que é um dos triários mais poderosos dele, né? E a Kim, ele também deu uma missão que precisa ser cumprida até a Cimeira. Então ele fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? E daí, a gente tem a triste solução escolhida pelo Maika, que é a famosa morte em vida. A morte em vida é a morte que é chamada quando os anjos têm as suas asas cortadas. É triste a situação, mas elas em algumas semanas as asas se regeneram. Mas aquilo dói que o inferno. A gente tá cortando uma parte de um corpo, né? Vamos lembrar assim, tipo, né? cortar os 2 braços ou as 2 pernas, né? Dói da mesma forma. E daí vamos lembrar, né? Que você sendo um anjo, a tua essência é a asa, né? Você vai cortar a parte que te faz ser o que você é, sabe? Daí, o que eu acho muito engraçado nessa cena é que a Amélie, cagona, fica apavorada vendo até onde a situação chegou. Ela fala que ela não quer que aquilo aconteça, que ela não fez queixa, então ela não queria que aquilo acontecesse, que a Sabine foi longe demais. Desde o começo dessa cena, a gente percebe que a Amélie, ela tá meio desconfortável ali, né? É. Que ela aparentemente comentou com a Sabine, mas ela não teve a malícia de imaginar onde que a situação ia parar, né? Porque ela tem uma visão da Sabine que ela endeusa a Sabine, sabe? A Sabine pra ela é tudo. Até porque ela deixa claro, inclusive, a Sabine nesse momento, que ela é herdeira, que a Amélie, né? é a herdeira dela. Então, após a morte da Danica, quem vai ser a próxima na sucessão ali vai ser a Amélie. Isso. Então ela tem uma imagem completamente diferente da Sabine do que a Danica tinha, né? Aí ela fala tudo, ela não tem problema em falar as coisas pra ela. Mas eu acho que esse foi um momento até que a gente consegue desenvolver até um pouquinho a Amélie nesse momento, porque é ela virando chavinhas e percebendo com quem que ela tá lidando, sabe? Isso, que ela fala, mulher, você tá indo longe demais, você tá louca, não precisava de tudo isso. Lógico que ela não fala essas palavras, né? Sim. Mas ela fica assustada com a situação também. Vieram exatamente essa semana falar comigo no meu Instagram a respeito disso, porque as pessoas não entendiam a hierarquia dentre os lobos para que subissem a se tornar primos, né? E nada mais, nada menos que a hierarquia entre os lobos é uma hierarquia familiar, né? De pai para filho, isso vai crescendo por conta do poder entre eles. Mas como no caso a herdeira morreu e a gente não tem um próximo herdeiro, então a alfa da matilha principal é quem ascenderá o poder, né? Então que é no caso a Amélie que substituiu a Danica. E daí voltando à situação que acontece, o Hunt ele é segurado, né, por 2 dos triários e ele arruma as suas asas de uma forma que o corte que vai ser feito das asas aconteça de uma maneira limpa. O Maika prontamente levanta a espada e na hora que o Hunt dá o sinal, ele faz a amputação sem dó, né? E o Hunt apaga de dor instantaneamente. Eu acho interessante que nessa parte ele até comenta que é como se ele sentisse vários circuitos elétricos em curto-circuito, né? Porque realmente é, né? Lembrando que o corpo do Hunt, ele é uma bola de energia, né? Ele controla raios, então ele literalmente deve ter sentido choques nas costas dele. A única coisa que eu consigo imaginar nessa cena é o Hunt falando assim, tipo, pode. E daí na hora que o Maika dando a espadada pra fazer o corte limpo, o grito que a Bryce deve ter soltado de dor em ver mais alguém sofrendo por conta de coisas do passado dela. É mais um amigo dela, sabe? Sim, eu entendo a Bryce, mas eu também não culparia ela, sabe? Não, eu ia não sentar, culpo ela virar pra ela e falar assim, sabe? ele foi porque ele quis. Ele Sim, foi atrás da foi uma Amélie porque escolha ele dele. quis. Você não tem culpa disso, sabe? Ela não deve se culpar A culpa é da Danica. pelas ações dele. A culpa é da Danica. É ela que fez essa desgraçaiada toda. Não, a culpa é da Amélie, né? Ah, não, a culpa é da Danica. Ai. Isso. Daí o Hunt, quando ele volta, assim, com os gritos de desespero da Bryce, ela chama por deuses e o segurava em seu colo. A Sabine, sádica do caralho, sorria com satisfação e a Amélie parecia que ia vomitar, né? Então, como a gente disse, de um lado, a Sabine revelando quem ela é, e a Amélie apavorada. Enquanto Sabine dizia a Maika que eles estavam kits, e ele chamava uma de bruxa, a Bryce diz a Sabine, você é uma desgraça, Sabine. Você é uma desgraça para cada lobo que já pisou nesse planeta.
foda, né? Cleita Eu acho do que céu. quando ela deu de dedo, e eu acho que o que me deixa mais satisfeita com isso é que a Bryce, ela promete que um dia ela vai se vingar. Uhum. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo, tipo, dando de dedo em alguém por conta de consequências. Tipo, isso não vai ficar assim, um dia eu vou me ver com você a respeito disso, sabe? A Bryce parece pronta pra atacar Sabine, até que o Micah entra em sua frente pedindo que ela assuma com ele. Mas a Sabine continua a discutir, contando que ela procurou pelo sub-rei no inverno passado e pediu pra falar com a Danica, mas que sua filha recusou o contato. A Sabine disse que ela recusou por vergonha de como morreu, gritando e implorando. A Bryce nega, né, disse que não foi por isso que ela provavelmente não quis contato, é porque a mãe dela é um monstro, ela não queria contato com ela, né? Elas já não se davam bem em vida, vão se dar em morte. Tipo, ai, morri, você não fez nada por mim. Agora que eu tô livre de você você acha que eu vou voltar pra conversar Deus, com você? fica com Deus, amiga. Aos olhos da mãe, ela deveria ter sido jogada no rio como todos os covardes eram. Aí eu queria abrir um parênteses aqui pra colocar uma discussão, porque assim, logicamente a gente detesta Sabine, mas eu sempre gostaria de lembrar que estamos em uma cultura diferente da nossa. Nessa cultura, realmente as pessoas que morrem em batalha, morrem com honra ou que tem alguma coisa assim relacionada à morte que seja boa, elas vão atravessar o Istros e vão chegar no quarteirão dos mortos ali, o barquinho com o corpo delas, né? Agora, os que eram covardes tombavam, então era de fato uma coisa que eles acreditavam, fazia parte da cultura e da religião deles. Na cabeça da Sabine, a Bryce estava relacionada a Danica não ter chegado ao quarteirão dos ossos. E depois do que ela vai falar em seguida, ainda faz mais sentido a raiva que ela sente. Mas ainda assim, a gente tendo uma visão agora ocidentalizada, uma visão moderna sobre tudo isso, a gente fica muito chocado. Mas eu gostaria que vocês tentassem se colocar um pouco no lugar da Sabine e entender que não é tudo tão preto e branco. As coisas estão em nuances aqui, né? Ao encerrar a briga das duas, o Micah pede pra que elas saiam. Ao passar pela porta, a Amélie pede perdão, mas a Bryce cospe nela. Vamos deixar bem claro que quando o Micah pede pra que elas saiam, o Micah se colocou na frente da Bryce pra proteger ela. Sim, porque ela sabia que se elas entrassem numa briga, ela com a Sabine não ia dar bom, né? Não ia dar bom. E eu até comento um pouco sobre a atitude do Micah em todo esse momento, lá na parte com spoilers. E eu tenho um negócio pra falar também. É interessante. A Bryce cuspidora, eu também cuspiria. Nojento, desgraçado. E aí, depois de todo o rebuliço que aconteceu, as Mad Bruxas, né, lidavam com um Hunt inconsciente no chão do escritório, enfaixando ele sem utilizar Primalux pra retardar a cura. A Bryce ficou com a cabeça dele em seu colo o tempo todo. E quando eles chegaram em casa, a Bryce ficou com ele na cama, acariciando seu cabelo e dando suas medicações conforme solicitado pelas Mad Bruxas. É engraçado, né? Pra ele sofrer a morte em vida, ele não podia receber nenhum cuidado a mais, né? Ele deveria se curar sozinho. Com o poder que ele tinha recebido na descida ali da imortalidade, entre aspas, né? Que ele tinha. Não podia dar a Primalux pra acelerar isso. Porque também não seria faria uma sentido, punição, inválida. E aí, nesse meio tempo, a Bryce se lembra da intercessão que ela fez com o Sub-Rei em prol da Danica, quando ela cedeu seu lugar no descanso eterno pela amiga. Nos primeiros episódios, a gente fala levemente a respeito de uma cena onde a Bryce vai até o quarteirão dos ossos, o quarteirão dos ossos, e ela vê uma figura ali e ela se ajoelha. Então é exatamente essa cena que aí ela conta agora, né, com mais detalhes. E que fique claro que a descrição do Sub-Rei é bem vaga, né? Porque a Bryce não tá conseguindo enxergar ele direito nessa cena, e também agora ela não lembra direito dele, então a gente não tem uma visão clara dele. A gente só vai descobrir isso lá no segundo livro. Sim. Continuando, a Bryce, ela rouba um marco de morte do Istros para garantir a sua viagem ao quarteirão dos ossos. E lá o Sub-Rei conscientiza a Semiférica sobre todos os perigos de ceder o seu lugar, e mesmo assim ela aceita. Ela repete por 7 vezes a frase, quero ceder o meu lugar, e assim o acordo é selado. Eu achei tão interessante essa parte, quando eu li pela primeira vez, e agora relendo de novo, e acho que todas as vezes que eu leio eu vou ficar muito intrigado. Porque o Sub-Rei, ele fala assim, essa frase aqui pra ela, está tão certa de que será negada a passagem a Danica Fender? Tem tão pouca fé nos feitos e ações da sua amiga que precisa da barganha? E eu fico assim, nossa, realmente, né? Será que era uma dica ou será que era ele só ali plantando a discórdia, né? Sei lá, pra mim tudo é dica. Sarah J. Maas pra mim é tudo é dica, pra mim que aqui na parte de sem spoilers a gente não pode comentar muito, né? Eu coloquei isso lá na parte com spoilers e vou falar um pouco mais lá, tá? Mas mesmo assim, você lendo pela primeira vez aqui, você já consegue criar algumas teorias, tá? Eu acho que é assim, depois de tudo que a gente já falou e
dessa visão negativa que a gente tem da Danica, quando ele fala isso, sabe? Será que a Bryce, no fundo, ela também não via a amiga dessa forma? Sabe? Tipo, quando Como incompetente? Como incompetente? Porque... Não, amigo, porque é verdade. Porque, tipo, pra ela se sentir na obrigação de conseguir uma passagem pra amiga... Sabe? Eu acho que é mais pela questão de que a Bryce tinha certeza que, de acordo com as leis da religião deles, ela seria punida, sabe? Uhum. Ela tem certeza de que a Danica, na cabeça dela, tem certeza de que a Danica teria feito coisas boas, mas que não seriam validadas pelo método que ela utilizou, entendeu? Então, acho que é por isso que ela não tinha tanta fé nas ações da amiga. Sim. Assim como o Sub-Rei disse. E ela realmente não tinha, né? Porque ela faz o pacto de vez, né? Sim. Não cede, né? A Bryce não acreditava no que a Danica disse. Eu também não acreditava. Não acredito em nada do que essa menina disse mais. Depois desses capítulos tudo, eu não acredito. Então vamos falar o que diz a pauta. Bryce não acreditava no que a Sabine disse. Ela não acreditava no que a Sabine disse. Aos seus olhos, a Danica merecia um lugar no Quarteirão dos Ossos e não tinha nada do que se envergonhar daquilo. Mas aí, em toda essa situação, ela descreve o Marco da Morte. E eu queria abrir um parênteses pra falar aqui um pouquinho com vocês sobre ele. Ele é uma moeda cunhada de ferro puro de um antigo, havia muito perdido reino além-mar, que era uma passagem para um barco mortal. Ele tinha sido dado a Jéssica pelo Sub-Rei em pessoa, lhe dissera a feiticeira, foi o que a Jéssica disse, né? Quando havia jurado lealdade à casa de Chama e Sombra. Nos últimos 2 anos, a Jéssica jamais notara o sumiço da moeda. Aí eu fico sempre com uma pulga atrás da orelha aqui, porque eu fico assim, não é possível que, se tivesse sido dada a ela pelo próprio Sub-Rei, ela não teria se dado conta do sumiço, Ela sabe? deve ter um cofre cheio, a Jéssica, você acha que não? Mano, certeza. Ou ela realmente não se deu conta porque ela tem vários, ou ela se deu conta e permitiu, né? E fez a vista grossa ali. Mas eu ainda acho que, assim, o que a Jéssica diz pra Bryce, nem tudo a gente pode confiar, sabe? Não. Eu não tenho tanta certeza, assim, de que ela jurou lealdade ao Sub-Rei. Eu acho que ela tá agindo por conta própria. Ou ela fazendo jurou alguma outra coisa. lealdade ao Sub-Rei com segundas intenções. Com segundas intenções. Tipo, ela Mas eu jurou fiquei- lealdade, mas ela não é leal, entendeu? Aham, uma agente duplas meio É. que assim, né? Mas eu fiquei muito intrigado com a descrição da moeda, falando que ela veio de um reino antigo além-mar, sabe? Eu fiquei me questionando muito sobre Atlantis. isso. Veio diretamente Atlântida. de Atlântida. Eu fiquei me questionando demais. E eu fico pensando também, será que o pessoal do Rio tem alguma relação com o Quarteirão dos Ossos? Ou eles sabem coisas que a gente não sabe? Porque literalmente cai no rio a moeda, né? Ela joga no rio pra poder, é a passagem que ela paga pra ir. E aí, fica lá. Quem lucra Será é a rainha do Rio. ela que ganha. É o Faz imposto. sentido, né? Faz sentido você jogar uma moeda que é de um antigo reino além-mar na água pra você ganhar uma passagem pro quarteirão, né? E se você for voando? Você paga imposto O pra quem? Hunt, ele comenta em alguns episódios, alguns capítulos Eles anteriores que eles não vão, né? Eles não têm audácia, né, De ir voando. Mas eu acho que... eu acho que dá, sim. Você ir voando, Vai que você dá. chega lá e dá tudo certo. Vai com Deus, né? Mas é aquele negócio de vamos respeitar as leis da religião pra gente conseguir conversar com alguém da religião, né? Então, tipo assim, vamos respeitar a lei do Sub-Rei pra poder conversar com ele, né? Se chegasse lá voando, eu acho que ele não ia querer te ouvir, né? Exatamente. A Bryce, em um momento de raiva, manda uma mensagem pro Ethan, passando um recado a Amélie. Ela manda assim: diga à sua alfa que Connor jamais a notou, porque sempre soube o monte de merda que a Amélie era. E diga a Sabine que, se eu a vir de novo, vou matá-la. E o Ethan responde assim: eu não tenho nada a ver com o que aconteceu hoje. E a Bryce responde: vocês me enojam. Todos vocês. E eu tô muito com a Bryce, sim. Eu escrevi isso na pauta e o Rodolfo colocou entre aspas. Foi a Cleita no caso. Porque ela esperava o Ethan. O Ethan é irmão do Connor. O Ethan vivia na casa da Bryce junto do Connor. O Ethan, ele deveria estar sentindo a dor da perda do irmão, tanto quanto a Bryce estava sentindo a dor da perda da amiga. Quando o Ethan fala que ele não tem nada a ver com isso, ele não toma partido na situação de algo que também ofende a ele, porque um dos falecidos é o próprio irmão dele,
Isso me deixa enojada quando tu deixa a Bryce, entendeu? Então, mas aqui eu acho que abre pra várias interpretações e eu acho que a Sarah deixou ambíguo justamente por isso. Porque no capítulo em que a briga é descrita, quando o Hunt vai lá, o Ethan é descrito como olhando torto pra Amélie, como se ele realmente não soubesse o que tivesse acontecendo. Então eu acho que a Amélie agiu pelas costas do Ethan e ela não sabe que ela fez essa desfeita pra Bryce. Não, eu concordo. Aí o Ethan, ele não soube o que aconteceu. Mas... Aí aqui nessa conversa de agora, quando ele diz não tenho nada a ver com o que aconteceu hoje, foi uma tentativa dele de dizer pra Bryce, Bryce, eu não sabia de nada. Eu não tenho nada a ver com o que tá acontecendo. Ele sabe? ficou sabendo disso quando o Hunt foi lá. E depois disso, ele ainda não tomou uma posição pra fazer algo a favor ou contra daquilo? Sabe? Bom, ele é da matilha, ele não poderia fazer algo? Tentar algo? Ele era submisso da Amélie, né? Ele não tinha muito que pudesse fazer, porque os lobos, eles agem diferente. Aí é o que eu comentei lá atrás, de que a gente tem uma visão ocidental e moderna sobre a coisa, mas nesses tempos de lealdade, quando você jurava lealdade, você tinha que ter a lealdade mesmo que você não acreditasse na pessoa, né? Não sei até que ponto vai a lealdade de uma pessoa nesse sentido, sabe? E só pra fechar o que eu queria dizer sobre o Ethan, que também a gente relembra que lá naquela conversa, a última conversa que ele teve com a Bryce parou de responder ele. Então ele também não tinha retorno dela. E agora, o único retorno que ela tem, que ele teve dela, é ela ameaçando a matilha dele. Então eu entendo um pouco o Ethan, mas como a gente ainda tá na cabeça da Bryce, eu fico a favor da Bryce, né? E mais uma vez, como eu sempre digo, o que eu mais gosto desse livro é que é tudo muito mais profundo do que parece, né? O Hunt acorda na madrugada e vê a Bryce dormindo sentada ao lado de várias poções que provavelmente ela tinha dado a ele nas últimas horas. Ele a chama com a garganta seca e a abraça pela cintura para trazer ela mais para perto de si, e ela deita a cabeça em seu pescoço. O Hunt até descreve que ela tá sentadinha, né, com as mãos juntas, assim como se ela estivesse fazendo uma prece, né. Cara, ela devia estar muito preocupada, né, vendo... Meu Deus, eu também estaria. O Hunt, ele até pensa em tudo que eles passaram juntos naquele dia e sabe o quão perigoso é eles continuarem juntos. Ele até fala que não se arrepende do que tinha feito no dia, mas que ele sabia que em breve eles não poderiam mais estar juntos. E aí eu coloquei até uma frase da pauta, eu fico muito triste em dizer ela, mas isso é realmente uma triste possibilidade e a gente vai ver isso ainda hoje, infelizmente. Ainda hoje, no Corvo Branco. Bom, e continuando, como a Bryce, ela é CLT e ela tem que trabalhar, ela precisa voltar pro antiquário, né? Daí lá ela conta pra Lerrabá o que aconteceu com o Hunt. Ela conta que havia pedido pra Jéssiba uma folga pra cuidar do Hunt e que ela não tinha liberado a nossa querida semiférica. Então ela pediu pro Ran pra que ele ficasse com o Hunt e desse os tônicos nos horários certos. Não estar em casa pra cuidar do Hunt fez ela ficar com tanta raiva que ela resolveu finalmente preencher e enviar os vários formulários para as outras vagas de emprego que ela tinha em vista lá. Lembra que ela já comentou isso com a gente? Que ela tinha vários formulários lá que ela guardava numa pasta escondida dentro do computador. Vou trocar de emprego, essa bosta, essa merda, vou mandar currículo pra tudo que é lugar. Cato, trampo.com, LinkedIn. E agora ela decidiu finalmente, né, fazer isso. O Ran, ele fica chateado com a situação que a Bryce conta e fala que deveria ter sido ele a ter ido falar com a Amélie, por ele ser o irmão dela. O que realmente é muito fofo da parte dele se preocupar com a irmã, né? E que também teriam muito menos consequências, né? Porque ele é tão príncipe, poderoso, né, quanto a Amélie. Ele tá na mesma linha de hierarquia que a Amélie. Então seria, tipo, briga de cachorro grande, sabe? Eles não seria, se entendessem, né? Não seria tão desequilibrado como aconteceu. No antiquário, a Bryce entra no site das indústrias Redner novamente, e após algumas tentativas de senha, ela chega Por Amor Tudo é Possível, e finalmente o sistema se abre. Nessa hora, uma lista de pastas surge. A maioria eram relatórios dos últimos projetos da Redner, como a melhoria da qualidade do rastreamento dos telefones, comparação de velocidade e transformação entre os metamorfos, e análise de taxas de cura de magia bruxa em comparação aos fármacos da Redner. Lembrando que a Redner é uma empresa de realmente fármacos, né? Eles fazem isso, então eles devem ter muitas e muitas pesquisas ali que podem trazer coisas interessantes pra gente. Né? Inclusive essa última aqui que ela comentou, taxas de cura de magia bruxa em comparação aos fármacos da Redner. Levando em consideração o que a gente vai ver sobre a Syntese já, muito provavelmente isso aqui pode estar relacionado com a Syntese. Sim, né? Com certeza.
A Bryce estava achando tudo muito normal, até encontrar uma pasta chamada Convites de Festas. Ela divaga falando que a amiga jamais seria organizada para manter isso e teria pagado tudo. Mas o que era interessante é que havia uma pasta chamada Bryce, onde havia uma foto de sua jaqueta velha. Lembra aquela jaqueta que a Bryce sempre usava e que no dia, última visita que a Danica fez ao antiquário, ela deixou essa jaqueta do armário? Então, essa? É essa mesmo. A Bryce entende aquilo como uma pista. Ela começa a palpar a jaqueta e algo duro espeta seus dedos. Um caroço bem ao longo da linha horizontal do A em amor que está bordado na jaqueta. Eu amo que, tipo, isso foi traduzido, né? Então era no L do love, né? É. Que caberia muito mais do que no tracinho do A, né? Com certeza. Um pendrive é encontrado e, quando eles olham um dos 3 vídeos armazenados nele, a Lerrabá solta: que os deuses tenham piedade de nós. Gata! Será que vai babado. ter? Será que os deuses vão ter piedade de vocês? Ninguém tem. Nem de nós. Imagina os deuses. Descobriremos em breve. Pois é. Ainda essa temporada no Corvo Branco. Os deuses terão piedade de nós? I don't think so. I don't think so. Não. E o que rolou ali, né? Então a gente vai... Eu amo que quando eu li pela primeira vez eu surtei, porque ela não contou logo de cara o que tinha lá. Enrolou mais um tampão pra gente, né? Pois é. O Hunt encontra a Bryce pálida no sofá de casa, como se algo tivesse acontecido. Ele divaga um pouco, lembrando da primeira vez que teve as suas asas arrancadas. Todos os anjos caídos sobreviventes da rebelião passaram por aquilo, como a gente já comentou aqui anteriormente. E os Asteri mantinham suas asas expostas no Palácio de Cristal como troféus e também advertência. Macabro, né? Que faz sentido com aquela frase que a gente viu no nosso último episódio, sobre a República punir tão severamente que vai desencorajar outras pessoas, né, a fazerem o mesmo. Então, faz sentido eles manterem as asas ali como advertência, né? Após Hunt perguntar se Bryce estava bem, ela conta que encontrou um pendrive na jaqueta de Danica. Ela abre o vídeo em seu celular e mostra pro Hunt. Na filmagem aparece a legenda: amplificação artificial para disfunção de poder, cobaia 7. E a cena assistida foi perturbadora. O macho Drake entra em uma sala onde havia uma mulher. Ele confere seus sinais vitais e aplica a sintese em seu braço. Depois de 10 minutos, 2 Vanir entram na sala. 2 metamorfos serpentinos que avaliaram a fêmea humana trancada com eles. O Hunt sentiu um embrulho no estômago. Sentiu ainda mais quando viu as tatuagens de escravizado em seus braços e soube que eram prisioneiros, ou seja, eles não estavam ali por conta própria. Porque queriam, exatamente. Eram realmente cobaias. Soube, pelo modo como sorriram para a fêmea encolhida contra a parede, porque haviam sido trancados juntos. Eles a atacaram, mas a fêmea humana também avançou. Aconteceu tão rápido que Hunt mal conseguiu acompanhar. A pessoa que havia editado as imagens voltou atrás e desacelerou também. E agora, gente, é a hora que a gente fala pra vocês que se vocês estiverem jantando, é melhor parar. Não almocem. A gente vai ler a cena da descrição pesada aqui, tá? Então ele assistiu, golpe a golpe, enquanto a fêmea humana atacava os 2 machos Vanir e os rasgava em pedaços. Era impossível, completamente impossível, a menos que... Tarion havia comentado que a sintese podia dar aos humanos poder temporário maior que a maioria dos Vanir, poder o bastante para matar. Daí o Hunt comenta: sabe como os rebeldes humanos gostariam de botar a mão nisso? E depois a cena continua. Eles mandaram mais 2 machos, maiores que os anteriores, e eles também acabaram em pedaços. Pilhas. Ah, deuses. Outros 2, então 3, depois 5. Até que o quarto inteiro ficou vermelho. Até que os Vanir arranhassem as portas implorando para sair. Implorando enquanto os amigos, então eles mesmos, eram chacinados. A fêmea humana gritava, a cabeça inclinada para o teto. Se gritava de raiva ou de dor ou por qualquer outra coisa, ele não saberia dizer sem o som ligado. Hunt sabia o que estava por vir. Sabia e não conseguia se impedir de assistir. A mulher atacou a si mesma. Ela se retalhou, até que também fosse uma pilha no chão. A imagem foi cortada. Puta merda. E essa cena me lembra muito uma outra que já foi descrita aqui, né? Não, algumas, né? Prestem atenção, por favor, gente. A Bryce divaga que Danica deve ter feito essas descobertas enquanto trabalhava em seu emprego de meio expediente, né? Entre aspas, emprego de meio expediente como segurança nas indústrias Redner. Ela supôs que alguém provavelmente envolvido nos testes tinha vazado a droga, que quem matou a Danica e a Matilha estava chapado de sintese, ou alguém teve a droga injetada e foi solto perto das vítimas. A ligação da invocação do demônio com a droga tá aí, assim como tinham se questionado anteriormente, já que o poder que a sintese dá faria com que a invocação acontecesse.
Então, é aqui que a gente finalmente cata por que o Cristalus tá aparecendo, né? Muito provavelmente ele tá sendo invocado involuntariamente durante as aplicações de Synthes. Isso. O Hunt fica visivelmente preocupado com aquilo. Pede para que ela enviasse os vídeos para ele e ele precisava falar com pessoas e fazer ligações sobre aquilo. Desgraçado. Vai ligar pra quem? Se quem importa tá na sala. Lembrando que o Hunt ele já participou da queda, então ele tem tendências a colaborar com humanos, né? Então talvez aqui seja uma coisa muito importante que a gente vai ver. Até porque no final desse capítulo a gente vê que ele vai descobrir, né? Porque depois dessas revelações sangrentas, eles decidem que dar uns pegas é a melhor opção. Claro que é, sempre é. Você tá nervoso, o que você vai fazer? Relaxar. Dá uns pega. Não, meus amores, a pegação veio aí. Se você leu, sei lá quantas centas páginas que nós estamos já lendo a pegação. Quase 700. Viu? Meio. Se vocês falam que esse livro não tem pegação, tá aí, ó. Ah, mas também aqui é bem migalha, né? Porque é uma coisa bem assim, tipo, ai, vamos. Não deu. Aí, não deu. Não deu. É. A Bryce fala, eu acho que foi uma válvula de escape, né, pra situação ali. O assunto tava tão pesado que daí a Bryce lembra do que o Hunt fez por ela no consultório da Mad Bruxa, né? Que foi aquela bitoquinha assim, tipo, beijinho de fadinha ali só pra dizer, tô com você, vamos lá, coaching, né? E daí a Bryce fala desse beijo, né, que o Hunt deu nela no consultório da Mad Bruxa e pergunta se aquilo era pra valer. Eu acho que essa pergunta é muito válida, como uma mulher bem resolvida que ela é. Não, eu faria também, né? Tipo, aquilo lá foi de verdade? Que tipo, o que você quer? Tá chapado? O que você tá querendo, né? E daí ela fala que quer fazer aquilo de novo. A Bryce é muito mulher, assim, independente, meus amores. Ela faz o que ela quer, entendeu? Ela tá ali mostrando, não tá esperando ele só, entendeu? Dar, o sinal. Ela também tá dando os dela. E daí, quando ela fala, né, que ela quer fazer aquilo de novo, e o Hunt dizer, capriche, Quillan, tipo, eu quero também, né? A pegação acontece, meus amores! Nossa, o microfone agora estourando tudo. Foi bom naquilo, aquilo na mão, dedada, beijo louco, até o Hunt falar a frase maravilhosa. Vou foder você até que esqueça seu maldito nome. E eles esquecem mesmo. Até que o Hunt tá machucado. Ele começa a sangrar, né? E eles só param quando a Bryce, enfim, sente ali que o Bryce tá a Bryce tá sangrando. Que o Hunt tá sangrando e tá manchando as costas dele. Tá manchando o sofá inteiro, né? Tipo... Eu ia ficar desesperado, tanto pelas costas dele quanto pelo sofá, né? Porque imagina aquela coisa toda escorrendo. Gente, lembrando mais uma vez, ele foi amputado. Gente. Eu não sei quem é mais louco nessa situação, sabe? Deles dois. Eu vou abrir um parênteses aqui pra comentar, porque eu sei que várias pessoas vieram falar sobre isso comigo, que também se incomodam muito com o vocabulário deles na transa, que é muito baixo. Ai, gente. É muito baixo, eles usam a palavra foder o tempo todo, e é baixo. Realmente, você falar pra alguém que você tem interesse, que você vai foder ela, aqui na língua portuguesa, é pejorativo. Não é uma coisa legal de se ouvir, sabe? Me incomoda demais, eu sei que incomoda muita gente, eu tô aqui pra representar vocês, tá bom, gente? Já não me incomoda muito, eu uso do artifício de que é um livro adulto que tem como consequência o aviso de palavras pejorativas, tá? Então... Não, tudo bem ser adulto, mas tipo, adultos também podem se tratar bem, sabe? É que pra muitas pessoas, foder é pejorativo. Não, entendeu? eu entendo e respeito a opinião, pra mim não faz diferença. Eu acho que vocabulário pra mim tanto faz. A palavra vai ter o mesmo significado, entendeu? Então... não vai fazer diferença. Eu até mas, perguntei... eu entendo, mas eu acho que é legal procurar sempre nos avisos dos livros se o aviso de palavras nesse sentido, se isso incomoda vocês ao ponto de atrapalhar a leitura, esse tipo de aviso consta, porque você tá falando de aviso, que coloca. Mas não tem aqui, né? Não, esse livro não tem aviso nenhum, que não ele tem é aviso adulto. nenhum. Eu até comentei sobre isso na minha resenha de Céu e Sopro, que eles não colocam aviso nenhum de possíveis gatilhos. Esse livro é vendido e comercializado como jovem adulto japonês. Não, eles falam que é adulto. Na capa até tem, assim, que é pra maior de 18 anos, mas não tem uma página dizendo que é os gatilhos, sabe? Que nem eu tava lendo agora o Viúva de Ferro, e Viúva de Ferro acontecem coisas muito pesadas mesmo. E tem uma página no começo avisando todos os gatilhos, sabe? Prudente, eu acho que isso é uma coisa que agora devia ser regra, sabe? O próximo livro eu gostaria muito que viesse com uma página de aviso de gatilho.
Eu também gostaria bastante. Existe um site certinho que você joga na internet, assim, tipo, pra aviso de gatilho. É um site americano. Putz, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas procura, assim, joga assim, aviso de gatilhos, livros na internet, no Google, que aparece esse site. Ele é um site em inglês, mas você coloca o nome do livro lá e ele traz a lista toda de gatilhos do livro. Então... Ai, que legal. Se descobrir depois, coloca no Twitter pra gente. Vou colocar sim, porque... É uma forma fácil do pessoal acessar. Vale, sei lá, né? Se a editora não faz o que deveria fazer, então vamos nós a comunidade faz. Não é só porque você tem 18 anos que você tem que aceitar todo e qualquer tipo de literatura, por mais que aquilo te atraia, tá? Então... Não é porque você é adulto que você tá com a cabeça boa, né? Todos precisamos de terapia, sabe? Mas se você principalmente é sensível a esse tipo de uso de vocabulário, pesquise antes. Mas, ó, eu já aviso de antemão, viu? Não sou sensível. Ó, que fique claro, eu não sou sensível. Não me machuca ver. Eu não sinto dor, eu não fico triste, não acontece nada. Mas eu olho e falo, nossa, que esquisito, sabe? Que estranho falar assim. Não, eu entendo. Vamos voltar ao assunto, então. Hunt está sangrando no sofá. Meu Deus! Alguém faça alguma coisa. O que a Bryce faz? Ela interrompe tudo ali mesmo. O Hunt falando, não, tá tudo bem. Nós estamos em casa, meu sangue e seu sangue, vamos continuar aqui. E daí a Bryce fala, cala a boca, seu louco, né? E daí ela chama uma Mad Bruxa em casa, a Mad Bruxa vem, verifica o Hunt e fala, ele pergunta pra ela, eu posso... Ele teve a cara de pau. Eu posso fazer uns brangandã aqui com a minha amiga Bryce? E daí a Mad Bruxa fala que não, que o sexo ele só pode ocorrer quando ele puder voar. E daí, acabando com o nosso sonho de pegação, ele sossega, enfim, o periquito e vai dormir pra se recuperar. Porque, né, sinceramente, Hunt Atalar, fogoso. É sobre fogo. Curioso e fogoso. Fofoqueiro e fogoso. FF. Maria Fifi, né? Maria Literalmente, Fifi. Maria FF. Com tudo isso em mãos... Agora que a gente sabe de todas essas situações, das implicações da síntese e tudo, a Bryce decide visitar o seu apartamento antigo, para seguir o conselho recebido pela Rainha Víbora de procurar onde dói mais. Mas ao chegar lá, descobre que alguém foi ágil o suficiente para incendiar o prédio nesse meio tempo, entre ela descobrir sobre os testes da síntese e decidir visitar o apartamento. Ela se choca diante da tragédia que aconteceu e se culpa por isso. Ela fica muito triste realmente, porque quando ela chega lá, ela relata que tem pessoas na rua chorando triste por terem perdido suas casas, sabe? Não era um prédio chique, então não eram pessoas ricas que moravam lá. Era a população comum, sabe? Ela fica muito triste, chocada, e eu achei isso tão pequeno. É uma coisa que passa tão batida, mas eu gostaria que vocês lembrassem muito disso, que a pessoa que descobriu, que ela descobriu essas pistas da síntese, ou seja, muito provavelmente alguém ali que tem acesso a Redner, foi lá e botou fogo no prédio inteiro, não foi só no apartamento dela. Provavelmente o apartamento deveria ter alguma coisa que talvez ela achasse a respeito disso. Queima de provas, né? A pessoa realmente soube que algo que tava lá poderia dar uma dica pra ela. Às vezes, talvez nem tinha, sabe? Talvez nem tivesse algo que pudesse levar a algo mais importante, mas pra garantir, eles fizeram isso. É verdade. E aí, no caminho de volta pra casa, a Bryce recebe uma ligação do Therion, avisando sobre uma transação de síntese acontecendo, e ela corre pra lá. Na motinha do Therion, eles avistam 6 pessoas distantes na negociação e disparam pra mais perto, utilizando apenas a magia do Tritão. Eu achei tão legal isso, porque também, mais uma vez, a magia do Therion é meio que mal aproveitada nesse livro, né? Que ele desliga a moto e ele usa o poder de magia da água dele pra chegar mais próximo. Ele não vai com a motinha fazendo barulhão, porque senão o povo ia ouvir, né? E eu fiquei pensando, gente, como que eles não viram a primeira vez que eu li? Aí agora eu realmente, não. Ela desligou e ele empurrou com Magic. Eles notam que a Rainha Víbora está ali pra mediar a compra e que muito dinheiro tá envolvido. Sim. Bryce pensa em chamar o Hunt e o Ran pra interromper aquilo, mas ela tira algumas fotos do barco. Os rostos dos compradores não ficaram claros. A pessoa que estava negociando estava descontente e parecia incomodada por estar ali. Quando Prima Lucis iluminaram o rosto daquele macho, o Therion sussurrou um puta merda, e então foi revelado que aquele cara era o Hunt. Que o Hunt tá fazendo ali, meu Deus? Ai, sabe? Não era pra ter ficado em casa? Eu fiquei com tanta raiva. Não pode ficar 10 minutos longe, parece criança. Tem que estar no meio de toda a confusão, sabe? Você não perdeu tuas asas, sossega o periquito em casa, homem. Tava até agora lá botando... Lembrando que há algum tempo atrás ele falou que precisava fazer algumas ligações, né, e tal. Tá aí, ó, as ligações que ele precisava fazer. Viu? Por que eu xinguei ele por usar o telefone? Tudo tem um objetivo nessa vida. Contudo, as motivações dele a gente só vai descobrir no próximo capítulo. Talvez não, né? Talvez ainda demore mais um pouco pra gente descobrir as reais motivações dele ali, né? Eu acho que assim, provavelmente quem leu até aqui leu o próximo capítulo, né? Tipo, a motivação dele é clara, a resposta dele futura é clara, mas eu ficaria tão magoada quanto a Bryce.
por aquilo, sabe? Então, Eu fiquei super. Quando eu li pela primeira vez, eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito de uma cara. bomba. É. Mas isso é uma discussão para o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado por quem nos ouviu até aqui. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Eu sou Rodolfo Rodrigues, você pode me encontrar em todas. Agora eu vou até mudar, vou colocar no Twitter eufemismo também, tá? Então você me encontra no YouTube, no Instagram, no Twitter e também no TikTok como eufemismo. Olha só, eu.fe.miss.mo. ele é muito tiktokeiro agora, meus amores. Porque você só vai me encontrar no Twitter e no Instagram como Cleita Sereia, porque eu sou igual em todo que é lugar, e é isso. Agora vamos pra parte com spoilers, então. Beijo, turma. Até o próximo episódio, pra quem fica, que eu acho que deve ser, tipo, 2, 3 pessoas essa altura, né? Não, o povo já deve estar assim, eu quero saber de tudo. Vamos. Mas é bom, porque quem ainda não seguiu a gente, acompanha o Corvo, essa é a hora de seguir, tá bom? Então, é o tempo da musiquinha tocar e vocês irem lá seguir a gente. Isso. Tchau! Bora então falar, porque aqui tem umas coisas bem interessantes pra gente discutir, viu? Oi, fofoqueiros. Essa primeiro pauta tá tópico muito aqui já vamos direto, que eu já quero falar, já tô ansioso. No consultório, a hipáxia, né, que agora a gente pode falar, porque é muito difícil ficar o tempo todo falando a média bruxa. A hipáxia explica que foi ensinada por antigos instrutores, né, que quando ela fala sobre o halo do Hunt e ele conta que foram bruxas antigas do Império, está aí a pista de que a hipáxia tem o poder necessário pra tirar esse halo. E ela realmente faz isso durante a cimeira. Ele fala pra ela assim, né? Você quer apagar pra mim? E tipo, ela quem vai apagar mesmo. Futuramente ela vai. Eu acho que isso foi até bom, porque não precisou ter essa conversa lá na cimeira. É mais uma coisa que ela tirou da cimeira pra cimeira poder ser aquela ação toda que ela é, né? Sim. Outra coisa também muito interessante que a gente vê é que a Hypaxia, ela fala sobre a ligação entre a Bryce e o Hunt ser forte. Seria isso um sinal do laço de parceria? Vamos lembrar que a Hypaxia, ela é uma bruxa poderosa. Será que ela sente coisas que as pessoas talvez não consigam sentir? Fica aí, talvez, uma pistinha do que pode Leitores acontecer. de Acotar surtando mais uma vez. É sobre isso. Você ia falar mais alguma coisa disso? Não, eu ia falar que quem é leitora de Sarah J. Maas nesses momentos começa a pirar, né? Porque ela usa desse artifício em todos os livros. E eu confesso que eu, como boa romântica, tem isso em Tog também? Tem. Ai, que saco. Vemos a descrição da Bryce sentindo novamente o poder dela como estrelada, nessa parte onde ela fala que uma luz que estava adormecida tinha aflorado em seu peito e suas veias. E durante os Pegas também. É verdade. Durante os Pegas acontece a mesma coisa, mas aí o negócio dos Pegas, pra mim, tá mais relacionado a um bagulho que acontece no segundo livro. Aqui, esse negócio, ela sente o poder dela voltando justamente porque o que estava impedindo o poder dela, que era o veneno, saiu. Então ela, né, tá ali revigorada, tal qual o Gil. Sim. Bryce do Vigor. Outra coisa muito interessante, a Hypaxia fala na cena do veneno que ela mandaria uma amostra de cura pra Bryce manter como souvenir. E nós sabemos que é essa amostra que a Bryce toma quando o Mike aplica o Synthes nela. Lembra que quando ela vai atrás da matadora de deuses, a cura, né, é guardada dentro do cofre do lado da bala. Então a primeira coisa que ela vai é até lá, bebe, pega a bala e depois vai lá e monta a arma. Parecendo um bruxeiro, The Witcher. Nossa, essa cena é... Eu acho que quando a gente chegar nessa parte, a gente vai ter que ler. A gente vai só gritar. A gente vai ler. Não vai nem conseguir. Senão a gente vai ficar o episódio inteiro... E aí, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que o Micah não quis matar o Hunt quando ele cortou as asas dele, porque ele ainda não sabia quem que detinha o chifre, se era ele ou se era Bryce. Ele precisava de mais tempo pra descobrir qual dos dois era importante pra ele. Por isso que ele não queria matar o Hunt. O Hunt não é porque ele, o Micah é um governador legal pra Frentex, né? É diferente de Pangera, né? Ele jogou aquela cartada de, aqui é Valbara, aqui não é Pangera, aqui não sei o que tem. Não é exatamente assim, sabe? É isso, mas também foi um artifício que ele usou pra esconder as reais motivações dele, né? Sim. Eu amo que o Micah parece ser um personagem que foi muito, muito revisado, sabe? Porque é tudo tão... encaixa tudo tão bem, todas as falas dele, sabe? Tudo tão bonitinho. Eu gosto do Micah porque ele é um governador muito bom. Ele fez o que precisava ser feito em prol da cidade, mas ele também tinha os seus próprios interesses, visto que ele é um dos acionistas da indústria, né? Da Redner. Da Redner. Muito provavelmente foi ele que foi lá atacar fogo no apartamento antigo da Bryce, né? Sim,
ou mandou alguém, ou o próprio seu Redner, o dono Redner. O seu Redner, o seu Francisco Redner. O que eu acho muito legal nisso é que o Micah, ele tinha um potencial muito legal pra ser alguém que ficaria do lado da Bryce e do Hunt em tudo que tá acontecendo. Ainda mais agora. Ainda mais agora, mas ele, tipo, morreu, né? Ficou com Deus. Tipo, ele foi um personagem muito bem montado, porque ele, assim, ele foi construído pra ser um vilão que não é um vilão. Tipo, ele faz o discurso do vilão no fim, mas ele não é o real vilão da história. Sim, então, cara. É um negócio, assim, que se você parar pra pensar, blow your mind, assim, sabe? Eu amo o Micah. Eu gosto muito do Micah. Eu tava até pensando, eu acho que, Cleita, a gente podia fazer um vídeo, não sei se você topa fazer, mas é sobre a história dele. Sim! E sobre um possível as reais intenções dele, sabe? Dá pra fazer? Eu acho que fica bem interessante. Acho que porque ele não foi construído pra ser um personagem ruim. E eu acho que é isso que eu gosto muito da construção dele, sabe? Porque ele não tá ali em vão só pra ser um vilão, entendeu? Ele foi construído de uma maneira muito grandiosa. Porque a gente não vê pessoas duvidando do caráter do Micah até o fim. Ninguém, cara. Ninguém. Por mais que o Hunt tenha os seus defeitos e ele saiba, né, do pulso firme a qual o Micah tem, o Micah sempre foi muito correto no que pedia. Nem a Danica, né? Não. Nem a Danica. Não. Depois tipo, a Danica com certeza suspeitava sabia que ele era um dos acionistas, né? E que provavelmente o chifre teria que ser escondido dele. Porque provavelmente ele tava usando da sociedade dele pra conseguir a Synthes, pra conseguir usar o chifre. Né? Sim. A Danica escondeu o chifre do Micah exatamente por isso, porque sabia que ele usaria o chifre futuramente. Mas era só a Danica que sabia disso, entendeu? Ela não se esforçou em contar isso pra ninguém. Pra ninguém, né? Pois é, vamos pro próximo tópico então. Voltando àquela frase que o Sumi-Rei diz pra Bryce, quando ela foi lá negociar a alma dela pela da Danica, ele fala assim, vou até ler de novo. Está tão certa de que será negada a passagem de Danica Fender, tem tão pouca fé nos feitos e ações de sua amiga que precisa da barganha. E aí eu fiquei me questionando aqui, sabe? Levando em consideração apenas conhecimentos do primeiro livro. Será que se os feitos de Danica forem considerados bons, então a barganha estaria desfeita, sabe? Eu acredito que não, mas acho que depois de tudo que a gente viu, a morte pode começar a ser encarada de outra forma, sabe? Não sei, eu acho que alguma coisa nesse acordo pode ser trazido de volta em algum momento. A cerimônia da morte parece ser algo tão importante e tão complexa pra ser barganhada de um modo tão fácil, sabe? Sabe? Eu fico pensando, a Bryce é a nossa protagonista. A Sarah J. Maas se preocupa com ela. Então ela vai ter um desfecho, a morte dela vai ser diferente do que simplesmente sumir, sabe? Eu acho que ela vai se preocupar com a Bryce ter algum descanso no pós-vida dela. E ela vai tentar encaixar isso em algum lugar dos livros. E aí, eu fico me questionando sobre isso. E aí é um ponto de exclamação que vocês devem colocar em mente. E o último ponto que eu notei, eu achei muito interessante, foi que o Hunt fala que os gritos da Bryce, quando ele apagou, pareciam um sinal de invocação em sua alma. É mais um sinal de uma possível parceira, né? Porque se você leu a Kotar... Não, peraí, gente. A Cleita tá doida pra dar um spoiler do terceiro livro de Akotar, tá? Então, quem leu o terceiro livro de Akotar, continua. Quem não leu, um beijo, vai com Deus. Até o próximo episódio. O spoiler é que no terceiro livro, Asas e Ruína, o Rysand morre, né? A cena é descrita como se a Bryce ficasse perdida sem sentir a ligação. Então, tipo, é um vazio, né? Um buraco. Então, quando o Hunt fala que ele sentiu em sua alma por algo chamando ele, né? Que era a voz da Bryce, pra mim isso fica muito claro, que eles são parceiros. Muito claro. Mas, né, eu sou uma eterna apaixonada. Encerramos aqui, então, a nossa parte com spoilers e o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Confabulem muitas teorias com a gente, tá? Sempre comenta. Lembra de comentar o episódio no YouTube, tá? Gente, ajuda muito. Também de assistir por lá, deixar o like, inscrever no canal, recomendar pro amiguinho, tá bom? E até o próximo episódio. Tchau! Eu sou o Rodolfo Rodrigues. Eu sou a Cleita Sereia. E até. Beijo! Até, tchau!